Olá, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Que a energia da espiritualidade de luz, ela possa trazer transformação, possa trazer cura, possa trazer bênçãos, prosperidades, saúde, que tudo que há de manifestação positiva no universo se manifeste na sua vida. Olá, olá, Escorpião, como é que vocês estão? Bom, hoje então nós vamos falar com Escorpião. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, dependendo do horário que você estiver chegando nessa leitura. Essa leitura tem por intuito trazer reflexão, transformação, direcionamento, clareza e alertas para você do signo de Escorpião. O signo de Escorpião por si só já traz a energia da transformação, a energia da mudança, né? Então, vamos falar aí com o coletivo de Escorpião, tá? O oposto complementar de Escorpião é Touro. Seu ascendente, né? O oposto complementar é o ascendente. Nem sempre o ascendente é o oposto complementar, tá? Por isso que é importantíssimo você saber o seu mapa astral. Caso você queira, eu produzo mapas astrais, tá? Trabalho também com numerologia. Sou terapeuta holística, sou sacerdotisa de Umbanda, tá? Trabalho com algumas ferramentas aí que ajudam aí dentro da espiritualidade, tá? Também trabalho com ervoterapia, trabalho com reiki, tá? Faço alguns rituais aí, como abertura de caminhos, quebra-demanda, desenlace energético aí, divórcio também energético aí. Ajudo você aí a trazer equilíbrio para a sua energia, também através dos seus chakras, tá bom? Bom, leituras particulares, o meu WhatsApp tá na descrição do vídeo aí, tá? Também os meus serviços também está na descrição do vídeo. Lembrando aqui que é uma leitura coletiva, pode ou não ressoar com você, tá? Seja responsável, consciente, né? E tenha discernimento, perdão, em entender que essa leitura ela pode falar diretamente com você ou pode falar com alguém na sua energia, tá? Perdão, o defumador aqui. Se você não é Escorpião e estiver chegando aqui nessa leitura, saiba que essa leitura também pode estar falando diretamente com você. Também essa leitura vale para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter na casa de Escorpião, tá? Então vamos lá, sem muita demora. Eu vou trazer aqui o tarô das bruxas, é um tarô de arcanos maiores, tá bom? Vamos trazer uma primeira energia aqui. No fundo do maço já se encontrou sacerdotisa, mas vamos deixar a espiritualidade aqui. Muitas cartas. Signo de Escorpião. Mesa aberta para o signo de Escorpião. Peço licença a toda a mentoria, todos os espíritos de luz que acompanham, toda a egrégora que acompanha o signo de Escorpião. Peço para que a minha mentoria também se faça presente, blindando aqui, este momento, essa leitura.
não permitindo que nenhuma manifestação energética de forma negativa atrapalhe. Que você ouça, que os seus ouvidos estejam abertos para que você ouça aquilo que você precisa ouvir. Mesa aberta, signo de Escorpião. Salve a toda a espiritualidade amiga. A minha espiritualidade saúde, a espiritualidade de vocês. E vamos lá. Já entramos com o eremita e no fundo do deck, né, no oculto aqui, a torre. A torre, o diabo, o louco, a temperança, o crucificado e a roda da fortuna, a lua. Bom, a torre fala para mim, junto com o eremita, de uma estrutura interna para vocês do signo de Escorpião, que vai ser desmanchada, que vai ser desconstruída, tá? O eremita, ele traz uma energia de alguém sábio, tá? De alguém que já viveu algumas experiências na vida. O cajado que o eremita traz nas mãos traz essa energia de alguém que tem sabedoria, tá? O eremita também traz consigo uma lamparina, né? Essa lamparina fala sobre iluminação, tá? Fala sobre iluminação. Ele usa essa lamparina para guiar o seu caminho. Os valores que iluminam as decisões do eremita. O eremita, ele é alguém que, através do isolamento, da reclusão temporária, tá? Porque o eremita, ele não fica isolado eternamente, mas ele é alguém que se isola por um momento em algumas situações para compreender o que está acontecendo no seu interior e o que está acontecendo à sua volta. Porque as mudanças internas refletem no externo, tá? E aqui é como se algo interno estivesse vindo à tona. É como se algo interno estivesse desmoronando, tá? É como e são mudanças aqui são mudanças muito drásticas aqui, Escorpião, que está acontecendo no seu interior, tá? Mudanças que ou já estão acontecendo na sua energia, ou vai acontecer na sua energia de uma forma muito inesperada e, em algumas situações, de forma dolorosa,
tá? Porque para haver mudança, para haver crescimento, para haver evolução, há necessidade das mudanças elas causarem desconforto, porque a gente só muda quando os acontecimentos na nossa vida, eles trazem desconforto, né? O que está acontecendo com você aqui. Eu sinto aqui, Escorpião, que existiu, tá? Existiu aqui, ou ainda está no seu campo de energia. Para alguns, vocês já estão passando por esse momento. Tem gente que tá entrando nesse momento, tá? Um momento de libertação. É um momento de libertação. É um momento aqui de finalizações. E eu sinto aqui fortemente uma energia de alguém no seu entorno de manipulação. E aí, o que seria essa manipulação? Aquela pessoa que manipula situações e os fatos, manipula conversas para te prender, por exemplo, num relacionamento, para te prender num trabalho, para te prender no meio familiar. Você enquadre essa leitura dentro da situação que você sentir que isso realmente acontece. Mas aqui, a espiritualidade, ela tá dizendo para mim que há uma estrutura que ela está sendo destruída. Uma estrutura que pode ser familiar, que pode ser de relacionamento, que pode ser de patrão e funcionário, que pode ser num ambiente coletivo, que pode ser em qualquer área da sua vida. Mas existe aqui uma estrutura que ela está sendo rompida, que ela está sendo transformada. E a espiritualidade, ela está falando que está sendo rompido essa estrutura, porque a espiritualidade ela quer abrir um novo caminho, uma nova possibilidade para você. Aqui a espiritualidade está falando que ela está tirando alguns escorpianos aí do comodismo. Sabe quando você está num relacionamento e você se acomoda com a situação? O negócio não vai nem para frente, nem vai para trás. Mas você se acomoda, não tem crescimento naquilo. Ou era uma estrutura familiar que você está acomodado, ou num relacionamento que você está acomodado, que você não se movimenta, entendeu? Que você não sai do lugar. Eu sinto aqui que a espiritualidade, ela tá falando com alguns escorpianos que a espiritualidade mexeu na sua estrutura, nas bases que você tinha construído aqui,
porque você parou, porque você não estava evoluindo. A espiritualidade está falando aqui que ela veio como uma torre para quebrar uma ilusão construída, para quebrar aqui algumas crenças aqui. Eu sinto bastante aqui que a espiritualidade ela está apontando para um desenvolvimento pessoal aqui, para uma evolução, para um afloramento de consciência, um despertar de consciência aqui. Eu sinto que a espiritualidade ela está falando com o coletivo de Escorpião que precisava passar por um despertar. E o despertar, ele vem, o despertar de consciência, ele vem para trazer transformação. Ele vem para trazer crescimento, ele vem para trazer evolução. Aqui eu sinto que tem escorpianos que estão, já entraram nesse despertar. Eu sinto que aqui tem escorpianos ou escorpianas aqui, que a espiritualidade, ela veio para tirar você de dentro da caixinha. Ela veio quebrar crenças, padrões limitantes. Ela veio através desse. Aqui pode ter acontecido um rompimento ou um afastamento, tá? Um rompimento ou um afastamento aqui para despertar você para uma nova consciência. Quebrar as ilusões que você construiu. Ela tá te chamando para você olhar a vida com clareza, porque o eremita é alguém que se coloca em isolamento, que se coloca em afastamento para enxergar com clareza o que está acontecendo no seu interior, o que está acontecendo à sua volta. Aqui não é sobre quem tem razão ou não tem razão, mas sim um despertar de consciência para trazer crescimento para você. Aqui alguém precisava abrir a mente e enxergar uma outra realidade. Alguém aqui criou uma ilusão sobre uma situação ou sobre alguém, tá? Eu não estou falando que isso é de forma negativa, no sentido assim, você criou uma ilusão sobre fulano e fulano não é nada daquilo que você pensa, ou fulana não é nada daquilo que você pensa de forma negativa. Não. É você criar um mundo ilusório e você se acomodar nesse mundo ilusório e não se permitir olhar para fora da caixa. Aqui a espiritualidade está tirando você de dentro da caixa, te trazendo aqui, de certa forma, um caos, porque a torre é um caos, é a torre, é a espiritualidade desmoronando tudo que você tem como crença, como válido, como certo, e dizendo para você assim, não. Essa estrutura que você criou, ela te serviu por um tempo, ela não te serve mais. É hora
de você crescer. É hora de você enxergar a realidade como ela é. Aqui, a espiritualidade está despertando alguém do signo de Escorpião para o autoconhecimento. Aqui, a espiritualidade está ensinando alguém a importância da humildade. A importância da paciência. A importância da prudência. Aqui, esse período de recolhimento, para alguns é forçado, mas para outros ele é um recolhimento voluntário. É a pessoa entendendo que ela precisa entrar num aspecto de reflexão, e é uma reflexão mais profunda. É uma reflexão mais humilde, é quando aqui existe um alerta e uma chamada de atenção no sentido de que a espiritualidade conduziu uma situação, manifestou uma situação aqui, porque alguém aqui foi chamado a se concentrar no essencial e foi chamado a desenvolver aqui luz interna. Eu sinto muito forte aqui a presença da espiritualidade na vida dessa pessoa. Talvez você que esteja passando por essa situação possa, a primeiro momento, ter enxergado de forma negativa esse acontecimento, como uma revolta. Mas eu sinto que no segundo momento, porque existem várias fases de um processo, eu sinto que no segundo momento você compreende ou vai compreender, dependendo da fase do processo que você se encontra, ou você já está compreendendo ou vai compreender que aqui uma espiritualidade, ela existe, e essa mudança que veio, essa situação, esse acontecimento que veio de forma drástica, de uma certa forma inesperada, porque aqui é algo que aconteceu que você não esperava. E também veio de forma dolorosa, porque crescer dói. Crescer dói, evoluir dói. O despertar de consciência pessoal e espiritual dói. Não existe crescimento sem dor. Eu vou te dar um exemplo que parece bobo, mas eu nem sou... nem tenho conhecimento profundo de algumas coisas, mas eu tenho conhecimento eu não tenho conhecimento profundo didático de algumas situações, mas eu tenho conhecimento
de vida, de experiência, coisas que eu aprendi no decorrer da vida, vivendo, experienciando. Morei muitos anos na roça, né? E para uma planta crescer, para ela crescer, é necessário podar ela, cortar alguns galhos, amarrar ela para que ela não cresça torta. Isso cria dor e trauma na planta, mas é necessário para que ela se desenvolva, para que lá na frente ela seja uma planta frondosa, firme e que vai dar frutos de excelência. Na sua vida, escorpiana, não é diferente. A espiritualidade está de uma forma abrupta te chamando a esse despertar, te chamando a esse crescimento. Tá doendo, tá? Mas é através dessa dor que você vai encarar a vida de uma outra forma. Aqui existe uma transformação, tá? Existe uma transformação. Por mais que te assuste esse momento, essa situação, que te traga um pouco de desespero, tá? Mas é aqui um movimento espiritual de transformação, porque é através desse crescimento que a espiritualidade vai trazer uma nova vida para você, vai trazer uma nova consciência, vai te abrir possibilidades para você viver um futuro mais autêntico, um futuro mais verdadeiro. Aqui alguém foi tirado de uma situação cômoda, tá? Aqui ou é você ou é alguém na sua energia, mas eu sinto muito que a espiritualidade ela está falando diretamente com você. Mas também eu posso estar falando com alguém muito próximo a você, um filho, um cônjuge, um irmão, um pai, uma mãe, tá? Um amigo que tenha muita aproximação com você. Aqui alguém foi tirado da zona de conforto, tá? Alguém aqui foi tirado da zona de conforto. Aqui alguém vai precisar quebrar algumas ilusões. Aqui alguém vai precisar se adaptar a uma nova realidade para que possa alcançar essa mudança, essa transformação. Esse despertar é para fazer esse despertar, esse movimento que pode ter te trazido um sentimento doloroso, essa mudança repentina que pode ter trazido um pouco, não, ele trouxe
na verdade, te desestabilizou, porque quando existe um movimento espiritual no sentido de fazer mudança, desestabiliza. Quando a espiritualidade ou a vida tira alguém da zona de conforto, do comodismo, desestabiliza, porque você estava bem, né? Da forma que alguém ou você estava bem, da forma que estava. Mas a espiritualidade entendeu que necessitava aqui um rompimento, uma estrutura aqui, ela já não era mais eficiente, tá? E por isso que a espiritualidade foi e fez um corte aí, tá? Porque a espiritualidade, a vida tem mais a te entregar, mas só se entrega, só é possível a chegada desse novo a partir de um rompimento de uma estrutura antiga. Perdão, a partir do rompimento de uma estrutura que já se tornou obsoleta. Aqui, alguém foi tirado do comodismo, alguém foi tirado da zona de conforto. Aqui houve uma discussão, aqui houve um embate, aqui houve uma quebra de ilusões. Aqui a espiritualidade, através disso tudo, está te chamando para se livrar de hábitos, de crenças que você estabeleceu como verdade absoluta, a se livrar de valores que não são compatíveis com a evolução, com a sua evolução ou com a evolução de alguém. Então aqui, Escorpião, se a espiritualidade fez um movimento para que você se afastasse, rompesse com algo ou alguém, ou se alguém rompeu uma estrutura com você, saiba que é porque a espiritualidade necessitava trazer crescimento para você ou para essa pessoa, ou para os dois, porque eu vejo aqui que a partir desse afastamento, a partir dessa ruptura, porque aqui assim, ó, existe um afastamento, uma ruptura de uma estrutura, mas não existe aqui como é que eu posso dizer assim? Você não vai estar perdendo. Se eu tô falando de uma pessoa aqui, você não vai perder essa pessoa e nem essa pessoa vai perder você. Esse crescimento pessoal, espiritual, essa evolução, essa quebra de hábitos, padrões, de crenças aqui vai fazer com que essa ligação se fortaleça. Porque aqui alguém precisava crescer. Tá? Aqui alguém precisava crescer. Aqui alguém precisava desconstruir falsas expectativas
Aqui alguém precisava desconstruir mentiras. E aqui alguém precisava desconstruir uma estrutura, um relacionamento que estava sustentando uma realidade ilusória. Aqui é uma oportunidade de transformação. Apesar do momento parecer difícil, apesar do momento parecer aterrorizante, tá? Mas a destruição dessa situação, dessa estrutura, e quando eu falo estrutura, eu tô falando sobre um aspecto familiar, afetivo, de trabalho. Aqui é alguém fazendo transição, porque o despertar, ele é uma transição, é alguém que abre consciência para o novo, para visualizar coisas novas e diferentes, é alguém que compreende, passa a compreender que aquilo que se tinha se estabelecido não serve mais, não é verdadeiro, tá? Não é verdadeiro. Aqui alguém criou um mundo e estava querendo viver naquele mundo. E aí a espiritualidade fala que vem essa torre, essa desconstrução que veio de forma dolorosa, que veio de forma drástica, que veio de forma até traumática, mas como eu dei exemplo, não existe crescimento sem dor, não existe crescimento sem desconforto. Aqui a espiritualidade tirou alguém da zona de conforto. Ou foi você, ou foi alguém na sua energia. Aqui alguém precisou encarar a vida de outro jeito. Não é desse jeito, não. E eu tô falando de um homem aqui, tá? Estou falando de um homem. Eu estou falando de um homem aqui. A espiritualidade está falando para mim que um homem aqui, uma figura masculina, pode ser uma mulher com uma energia muito masculina? Pode, mas eu vejo muito aqui um homem precisando entender aqui, alguém do gênero masculino precisando entender aqui que a vida vai muito além. Que o dar e receber, ele é necessário. E o que se entende pelo dar e receber? O dar e receber é via de mão dupla. Não dá só para você tirar de alguém, porque uma hora essa mina seca, tá? Uma hora essa mina seca. Mas aqui existe alguém compreendendo e alguém cansando de só se doar, tá? Então, aqui a espiritualidade ela está falando de alguém, de um homem, de uma figura masculina, que a espiritualidade está tirando da zona de conforto, que a espiritualidade está puxando para um despertar de consciência. E aqui é algo que não pode ser evitado. Alguém não conseguiu evitar isso e tem alguém que não vai conseguir evitar isso. Você não vai conseguir evitar essa manifestação. Carta da Aliança. Aqui é sobre relações pessoais, tá? Relacionamentos. Tá? Sejam familiares, aqui eu sinto muito uma energia familiar aqui, tá? De novo a carta das alianças, tá?
uma estrutura de novo. E eu tô embaralhando ainda. Já virou 3 vezes na minha mão. É uma estrutura familiar aqui, uma união familiar aqui. Alguém chamando, a espiritualidade chamando essa figura masculina a um despertar de consciência. A quebrar padrões antigos, a quebrar crenças antigas aqui, a romper com o velho, a abrir consciência e possibilidade de crescimento pessoal e espiritual. Aqui a espiritualidade já puxando alguém a fazer uma reflexão profunda, uma análise profunda da vida que estava se levando. Alguém aqui, a espiritualidade tirou um homem aqui da zona de conforto. Seja um filho, olha lá a carta da espiritualidade. Seja um filho, seja um marido, seja um pai, seja um amigo, mas alguém aqui foi tirado da zona de conforto. A espiritualidade fez você se mexer, você não teve escolha, porque a espiritualidade já te deu oportunidade para você fazer essa mudança de forma mais leve, mas você continuou ali, não querendo sair do comodismo. Então veio essa torre. Essa torre veio e mostrou para você assim, ou você faz as mudanças necessárias, ou você vai sucumbir. A carta da âncora falando para mim que a espiritualidade está confirmando o que eu estou dizendo. Bom, vamos ver o que mais aqui. Espiritualidade, povo cigano, optcha cigano, optcha oriosa, povo cigano, optcha cigano, optcha cigana, salve cigana Sulamita, salve seu cigano Vladimir, salve dona Jasmin, salve cigano. Tem um cigano Pablo se manifestando na mesa, eu não conheço, mas tem um cigano aqui, pode ser o cigano dessa pessoa, tá? A carta da criança vem falando para mim aqui que esse despertar tá trazendo cura para sua criança interior, Escorpião. A espiritualidade está trazendo cura. Então, coisas que você viveu no passado, que te traziam medo, que te paralisavam, que não deixavam que você permitisse. A espiritualidade fez esse movimento, essa destruição dessa torre, fez com que você encarasse as situações, tomasse decisões, porque aqui eu sentia que era alguém que não conseguia ter tomada de decisões aqui. Alguém que não conseguia tomar a rédea da própria vida. Tá? Alguém que ouvia muito o externo. Quando eu falei sobre manipulação, para vocês no começo do vídeo, a espiritualidade está aqui falando para mim que essa manipulação era alguém que ouvia muito o externo, ouvia pessoas que nem faziam parte do contexto, não viviam a situação. Mas era como se você se abrisse, né, para pessoas de fora do contexto. E essas pessoas influenciavam você. Mas aí a espiritualidade ela veio de forma repentina e causou todo esse movimento, fazendo assim, não, você vai ter que se movimentar. Não é assim que a banda toca, não. Eu preciso que você cresça, é o espiritual aqui, agindo aqui. Eu preciso que você cresça, porque a tua vida ela não é limitada a só isso. Eu preciso que você cresça, e para você crescer, você precisa encarar o mundo. Você precisa encarar a vida, tá?
Você não pode ficar achando que a vida é só dessa maneira. Então aqui existe uma cura, tá? Existe uma cura interior, aqui existe uma cura de uma criança, tá? Uma criança que sofreu, uma criança que passou por muitas dificuldades e acabou bloqueando muitas coisas. Aqui a espiritualidade tá falando para mim aqui que é um homem que nasceu no dia 13, tá? É um homem que nasceu no dia 13. Os pássaros no fundo do deck falam sobre comunicação, e essa comunicação é sobre conversa, né? Aqui existiu uma conversa, uma discussão aqui. Aqui é uma carta da âncora confirmando de novo para mim aqui que isso se confirma, o que a espiritualidade está falando aqui, se confirma o baralho trazendo essa confirmação, que a espiritualidade confirma esse movimento e também falando que a espiritualidade fez esse movimento para te tirar da estagnação, do comodismo. No fundo do deck, os lírios. Aqui existe uma energia espiritual de Pai Oxalá e de Mãe Oxum aqui, tá? Mãe Oxum é a orixá que ela é doce, mas ao mesmo tempo ela é ácida, tá? Ao mesmo tempo ela é ácida. Ela conduz as coisas com amorosidade, mas ela também tem uma parte dela mais ríspida, mais estratégica, tá? Então a espiritualidade está dizendo que esse movimento de tirar você do comodismo é amoroso. Esse despertar que parece te trazer dor, e até trouxe dor, desconforto, ele é amoroso. É no intuito de te curar, de te salvar, de te despertar e de te trazer crescimento, tá? A espiritualidade curando alguém aqui, um homem. Sua energia, tá, Escorpião? Sua energia. Espiritualidade falando de você. Os pássaros novamente caem aqui. Existe uma comunicação do espiritual, tá? Existe uma comunicação do espiritual. Tá? Existe uma comunicação aqui espiritual. Tá? Aqui é um convite, porque os pássaros, eles são livres, né? Aqui a espiritualidade ainda continua no fundo do deck, a carta dos lírios, que é a carta que traz a energia da espiritualidade, né? Aqui é um convite à liberdade.
é um convite à realização pessoais, a realizações pessoais. É um convite para você se alegrar, tá? Entenda que aqui a espiritualidade, como é comunicação, a carta dos pássaros traz uma energia de comunicação. Aqui a espiritualidade reforçando para mim aqui, eles estão falando para mim aqui que essa conversa, tá? Essa conversa foi importante, tá? Foi importante. Ela veio num sentido positivo, tá? Ela veio num sentido positivo aqui, fazendo com que você se conectasse com os seus sentimentos mais simples da vida, te trazendo, te fazendo se conectar com a simplicidade. Recorda que eu falei para vocês no começo do vídeo que a espiritualidade, que a carta do eremita e a carta do pássaro aqui, ela fala sobre humildade. Alguém aqui precisava ser quebrado o ego. Alguém aqui precisava compreender ser prudente. Alguém aqui precisava compreender ser paciente. Aqui alguém precisava compreender que a vida não é pautada só em conquistas materiais. Aqui a espiritualidade convidando alguém a se despir de uma couraça ilusória. A espiritualidade convidando alguém a retirar uma máscara, a viver conforme a sua realidade. Através disso existe um crescimento. Aqui, através dessa humildade, através dessa limpeza, vamos se dizer assim, esse despir, porque o eremita é alguém simples. Ele anda de sandálias de couro, ele veste como se fosse, parece uma túnica, mas é um manto todo esfarrapado. O eremita é aquele que vive do essencial. Aqui a espiritualidade fazendo uma comunicação, tá? Essa autorreflexão, essa reflexão profunda vem da espiritualidade, fazendo alguém entender aqui que vivia numa ilusão, que se vestia de uma couraça que não era verdadeira, tá? Talvez alguém aqui querendo ser o que não é, ou tentando mostrar para as pessoas ser algo que não é. E a espiritualidade fala que ela vem como cura. Ela vem como cura para alguém aqui, tirando alguém da ilusão, curando alguém de crenças. Aqui é como se eu sentisse. Aqui é como se eu sentisse que alguém precisa compreender a ser mais humano, a ser mais humilde aqui.
Aqui na simplicidade existe amor, existe transformação. E na simplicidade também existe uma riqueza. Aqui é quebra de padrões. Aqui é quebra de ilusões. Aqui é quebra de conceitos, pré-conceitos que você estabeleceu e que te limitava, tá? Aqui a espiritualidade fazendo com que você viva a sua essência e não viva como você acha que a sociedade quer que você viva. É a espiritualidade chamando para você ser você, para você parar de ouvir o externo, tá? Porque o diabo aqui, no meu tarô, é como se alguém ficasse ouvindo o externo. O que mais? Cigano. Oh, tchau, Uriô. Salve, cigano. Muitas cartas. Oh, tchau. Salve, cigano. Salve todo cigano. Salve toda a egrégora cigana. Oh, tchau, Uriô. Para muitas cartas, eu vou aceitar todas que viraram. E na ordem que se apresentou a carta do coração, a carta dos livros, perdão, a carta do navio. A carta do coração aqui me fala, me reforça que esse movimento, a carta dos lírios continua no fundo do deck. A espiritualidade dizendo aqui que esse movimento foi de forma amorosa, essa destruição, esse rompimento, esse isolamento, esse afastamento foi de forma amorosa. Para que você crescesse, porque o livro fala sobre sabedoria. Então, aqui o livro está aberto. É a espiritualidade dando para você conhecimento e sabedoria. E essa sabedoria vem através do viver. É um movimento lento, mas ele é constante. Tá? Essas transformações, elas não vão acontecer de uma forma rápida, tá? Porque o navio fala de algo que chega num movimento mais lento, mais profundo e constante. Aqui também a espiritualidade me fala que esse movimento ele pode ser cada vez mais demorado, toda vez que você se recusar a olhar para si, a fazer uma análise mais profunda, a sair. Aqui é a minha intuição, minha espiritualidade falando aqui, que aqui se você se colocar toda vez como vítima das situações, você vai demorar mais, tá? Mais nesse despertar de consciência. Mas só tchau. Da mulher. Mais uma tarô, por gentileza. Mais uma tarô, carta do urso. Mais uma. A carta da transformação. A carta do trevo. Carta do urso novamente. A carta do cão.
E eu embaralhei de novo e continua aqui os lírios. Gente, escorpião, coletivo de escorpião, aqui a espiritualidade traz para mim muito aqui traz para mim aqui que é de cunho familiar, sim, essa energia, tá? Aqui é a relação entre uma mãe e um filho. Aqui, tá? A espiritualidade trazendo aqui um afastamento aqui no sentido de transformação aqui, tá? Aqui um filho precisava crescer. É específico para alguém essa leitura, tá? A espiritualidade está falando aqui que por mais doloroso que esteja sendo para essa mãe aqui, a espiritualidade ela vem, tá? Ela vem no intuito de que essa relação ela não fosse perdida, tá? Com que essa relação ela não fosse perdida. Esse corte, esse afastamento, ele precisou acontecer para trazer transformação e mudança aqui para esse homem, no sentido de crescimento aqui, tá? É um movimento mesmo espiritual de transformação aqui. A espiritualidade falando muito para mim aqui que essa mulher, essa mãe aqui, ela teve muita cautela, tá? Ela teve muita cautela, ela teve muito cuidado aqui para não desagradar, mas a espiritualidade ela veio com um movimento que precisava trazer mudança aqui, porque feridas precisam ser cicatrizadas, feridas precisam ser curadas aqui. E a espiritualidade, ela finaliza para mim dizendo, através da carta do cão, que esse movimento foi todo espiritual. De alinhamento aqui. Tá? De alinhamento. Para trazer crescimento, fortalecimento e desenvolvimento e despertar de consciência para esse homem. Aqui aconteceu esse afastamento antes que esses sentimentos virassem algo ruim aqui, tá? Que esses sentimentos virassem algo ruim. Então, a espiritualidade afastou, tá? Essas duas pessoas aqui, porque a espiritualidade necessitava cortar uma energia negativa aqui, que tinha como intenção aqui fazer com que
essas duas pessoas aqui se desgastassem, tá? Se desgastassem aqui numa relação aqui. E aí, esse afastamento seria permanente aqui. Então, por isso que a espiritualidade, ela interviu, tá? Precisa haver uma cura, tá? E essa cura, às vezes, para ela acontecer, ela precisa acontecer de forma dolorosa. Ui! Escorpião, é o que a espiritualidade me entrega, te entrega, que ela passa para mim, através de mim, para te trazer esclarecimentos. Esse movimento espiritual é para te trazer libertação de consciência, um despertar de consciência, para te tirar do comodismo, para te tirar da zona de conforto, para trazer crescimento e oportunidade para você. Esse movimento é de forma amorosa, tá? No intuito que você cresça, que você se cure, que você se transforme, que você evolua pessoalmente e espiritualmente. Aqui, espiritualidade, ela forçou esse despertar, tá? Vai depender de você. Aqui, escorpião, escorpiana, vai depender de você se abrir para essa energia de transformação. Porque tem coisas lindas para chegar para você. Tem coisas maravilhosas, tem muita sabedoria para chegar para você. Tem muita sabedoria. Vai ter dificuldades? Vai. Todo processo tem os seus, né? As suas dificuldades. Mas elas são para fortalecimento e crescimento. Bom, se você veio até aqui no final, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ajude que essa energia chegue para outras pessoas, tá? Eu desejo para vocês, independente do dia que vocês chegarem nessa leitura, é porque vocês chegaram no momento certo e oportuno. Eu desejo para vocês muita energia positiva para que vocês consigam fazer essas mudanças, para que vocês consigam fazer essa transição aqui da melhor forma possível. Que toda a espiritualidade amiga lá ajude você numa compreensão, tá? Porque aqui a espiritualidade, ela está fazendo um movimento para te trazer crescimento, evolução. Bom, escorpião, é isso que eu tenho para vocês. Meu muito obrigado. Eu quero que esse processo, eu espero que seja de muita transformação, porque a energia, por mais que a energia aqui traga uma situação complicada, conflituosa, é permitido para mim enxergar que lá na frente você se torna uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa muito mais iluminada, tá? Uma pessoa totalmente, você muda totalmente. Isso traz benefícios para você e para as pessoas que estão no seu entorno, tá? Meu muito axé para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo.